Olá! As relações entre a educação física e as outras disciplinas, o lúdico, o jogo, a criatividade e a cultura popular. O jogo é uma evasão momentânea da realidade. O jogo ele é sagrado, é uma satisfação individual ou coletiva, ele é profano. O jogo ele faz parte da nossa vida, mesmo que inconscientemente, porque o homem não abandona o lúdico. Em vários momentos de sua vida, não importa o quão ele esteja compromissado com seu trabalho, é no lúdico que ele encontra a sua evasão. O lúdico como movimento. O espírito lúdico é o avesso a qualquer comportamento instrumental previsível, pré-concebido a essa lógica da produção empresarial e comercial. O espírito lúdico, quando a gente fala do lúdico como um movimento, a gente está falando do fundamento estético, a gente está falando do discurso sensível. O objetivo da educação física na escola é o de desenvolver a cultura corporal, oportunizando ao aluno o acesso de sua manifestação por meio das práticas corporais, fazendo com que, além de acessarem tais conteúdos, aprendendo sobre suas regras e suas técnicas e seus fundamentos, possam também pensá-los enquanto realidade histórica que culturalmente é construída e reconstruída ao longo dos tempos. Ainda não se fez presente no ensino formal uma educação estética do homem que o educando valorize a razão e a sensação como componentes indissociáveis da formação humana, sem qualquer relação de superioridade de uma dimensão para outra. A gente, na aula, dentro da aula de educação física, a gente tem que focar na apropriação do corpo como linguagem para novas interpretações e reformulações dos códigos de movimentos. Como é que a gente vai avaliar? Como seria isso? Sempre um ato contínuo de diagnóstico e o aluno sempre fazendo a sua autoavaliação. Não existe a gente falar de um fundamento estético, não existe a gente falar de um aluno crítico se ele não se autoavalia. O aluno tem que aprender a saber fazer, juntando isso tudo a uma dimensão conceitual e afetiva, porque nós somos, cognitivos, afetivos e motores, e é claro que a gente, quando formos avaliar, a gente tem que considerar essas três dimensões. O tema Pluralidade Cultural oferece aos alunos oportunidades de conhecimentos de suas origens como brasileiros e como participantes de grupos culturais específicos. Quando a gente valoriza as diversas culturas presentes no Brasil, propicia aos nossos alunos a compreensão de seu próprio valor, promove a sua autoestima como ser humano, um ser humano que é pleno de dignidade, e a gente vai estar cooperando na formação de autodefesas e expectativas indevidas que podem ser prejudiciais aos nossos sujeitos, aos nossos alunos. Autodefesa, não entendi muito bem o que é isso. A partir do momento que você conhece a tua história, que você tem cria uma identidade, Você promove a sua autoestima, você se reconhece como um sujeito sócio-histórico dentro do seu país, você não vai permitir a desvalorização. Gente, isso é tão precioso, isso é tão precioso. A gente vive num país tão rico, uma diversidade cultural incrível, e a gente vê. A escola é o aparelho ideológico do Estado. Quando eu falo que o currículo ele é euro-americano, patriarcal,
que tem uma cultura religiosa também, porque nada contra a igreja, mas a igreja sempre teve um poder muito grande durante muitos séculos, né? E sempre teve à mão um pouco desse poder no nosso currículo. Quando a gente fala que grupos específicos conseguem se enxergar dentro de um país, a gente está fazendo com que esse grupo tenha suas defesas. A gente vai fazer com que esses grupos lutem para não perderem a sua dignidade. Isso é muito precioso, isso é muito importante. A educação intercultural requer um enfoque global, né? Interdisciplinaridade, mas transversalidade ou transdisciplinaridade e propostas educativas em projetos de caráter social. Estamos em um momento para o aprofundamento. Toda a sociedade deve promover o respeito às diferenças para gerar a formação da identidade racial. Essa foi perdendo-se ao longo dos anos e ocasionou a crise de identidade, onde muitos não se reconhecem ou não conhecem a historicidade das raças e reproduz apenas os preconceitos socialmente construídos. Preconceito, ele é construído, galera. Nunca esqueçam disso. Tudo que a gente acha, todo o olhar preconceituoso contra a mulher, contra o negro, contra o índio, contra as preferências sexuais alheias, tudo isso é uma construção social. A gente tem carência de conteúdo indígena ou afrodescendente nas práticas corporais dentro da educação física escolar. A gente tem carência disso em projetos e programas que compõem as políticas públicas de esporte e lazer. A gente precisa mudar isso, a gente precisa sair do lugar. A gente tem que parar de criar essas ilhas de conhecimentos dentro da escola. A gente tem que partir para um projeto transdisciplinar, né, que é mais complexo, ele é rico de conhecimento, porque todo mundo pode dar a sua contribuição, independente da área ao qual pertença. A contribuição que a educação física centra nessas vivências sobre as danças, a luta e a cultura lúdica é de extrema importância e é enriquecedor para a gente mudar esse quadro tão excludente. Então, a educação física, se ela centrar, né, as vivências dela na cultura lúdica, nas danças, nas lutas, esses conteúdos, né, que se perdem dentro da escola, porque a gente vive o Quarteto Fantástico. Eu não estou negando o Quarteto Fantástico, ele faz parte, assim como as lutas, as danças, a cultura lúdica, a pluralidade cultural, ok? Esse joguinho que vocês estão vendo aí é um jogo africano, é a mancala, tá? Depois a gente vai conversar melhor. Nós podemos conversar depois. Eu fiz uma oficina de jogos africanos na escola. Existem vários jogos africanos, a experiência foi magnífica. A mancala você pode construir com casca de ovo e feijão ou sementes. Tá? Tem a xizima, tem a mancala, a amarelinha africana, é incrível a amarelinha africana para vocês trabalharem também. Terra e Mar. É um dos jogos africanos que eu trabalhei, é um jogo de concentração e de Moçambique. O Pegue o Bastão é um jogo do Egito e tem muita riqueza de jogos.